Well, this is getting very close to the end of the book, isn't it? Bom, estamos chegando quase no final do livro. So the Jews are looking for deliverance from their Messiah and Yeah. judgment upon their enemies. Aqui nós vemos então que os judeus estão aguardando o livramento do Senhor e o juízo contra os seus inimigos. So when he comes at his appearing, there's going to be judgment for his enemies. E assim, quando ele vier, vai trazer juízo para esses inimigos. And there's going to be judgment for the Jews that followed the Antichrist. And judgment for the Yes, Jews too. that followed the Antichrist. E o juízo para os judeus que seguirem o anticristo. So he speaks of that judgment at the end of chapter 63. E ele fala desse juízo, como vemos, no final do capítulo anterior, do capítulo 63. So he speaks in verse 18, the people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. Versículo 18, ele fala, só por um pouco de tempo foi possuída pelo seu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. So it's necessary to realize that it's a godly remnant that is speaking. Então é importante lembrarmos que ele está falando aqui do remanescente fiel. And they feel, having been put outside of the temple, E eles se sentiram como se tivessem sido colocados fora do templo. and so they call themselves the people of thy holiness. E eles se chamam, né, a si mesmo como o povo, pelo seu santo povo. So the Spirit of God uses a figure at the beginning of the chapter of a volcano. Assim, o Espírito de Deus usa como figura, no início do nosso capítulo, um vulcão. So it's a mountain that blows its top and then pours the lava down the hill. Como uma montanha, né, que explode e a sua lama, a sua larva cai, escorre pela montanha. So it brings great destruction. E traz, consequentemente, grande destruição. And so they look for the judgment of God, of the true Messiah, and they look for him to bring judgment to deliver them. E assim é como se eles veem o julgamento vindo do Messias, é trazido como se fosse nessa figura. So they have spiritual discernment because they know the Word of God. Mas é que eles têm o discernimento espiritual para entender a palavra de Deus. So that's why they say in verse 4 that it's not by natural perception. E assim como eles dizem, né, no versículo 4, que não é por percepção natural. It's one of the verses in Isaiah that's quoted in Paul's ministry. E esse é um dos versículos de Isaías que é dito no ministério de Paulo. So 1 Corinthians 2, 1 Coríntios 2, verses 9 and 10. versículo 9 e 10. In the English Bible, there's a but in verse 9, and there's a but at verse 10. Yeah, the same. Same? Na versão inglesa ele está falando que ambos os versículos começam com a palavra mas. Vou ler. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. So Paul is speaking here and speaking of, in verse 8, of the princes of this world. They could not perceive the truth that the Lord Jesus was the Son of God. E aqui no versículo 8, né, anterior, ele fala que os príncipes desse mundo não podiam entender, perceberem que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. So as a result, they fulfilled the Word of God. Assim como o resultado foi cumprida a palavra de Deus.
So it's Revelation chapter 17, verse 17. E é o que vemos então em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. The principle of it. O princípio disso, obviamente. Vou ler. Aleluia. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. 17, versículo 17. But Paul adds verse 10 to 1 Corinthians chapter 2. Mas daí, em 1 Coríntios 2, de novo, Paulo termina o versículo 10, It's not in Isaiah chapter 64. que não está no nosso capítulo de Isaías, mas And the difference is that we are indwelled with the Spirit of God. a diferença é que nós temos em nós a habitação do Espírito de Deus. And what characterizes Christianity is intelligence. E o que caracteriza o cristianismo é a inteligência Intelligence as to what God is going to do and why. com respeito ao que Deus vai fazer e o porquê vai fazer. And really, in a sense, when He's going to do it as well. E também de uma forma de quando ele vai fazer isso. And it's because we're brought into relationship with Him. E nós só podemos, ter isso porque nós somos trazidos à comunhão com ele. Now, Israel was in relationship with God, Israel também tinha uma relação com Deus, but at a distance. mas à distância, não como a nossa. You and I are made members of the body of Christ, Você e eu somos feitos membros do corpo de Cristo and we're a part of the bride of Christ. e fazemos parte da noiva de Cristo. We're heirs of God and joint heirs with Christ. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. We're going to share everything that is His. Vamos desfrutar de tudo que é dele. And so that's why he says that, but God hath revealed them unto us by His Spirit. E é por isso então que ele coloca essa palavra mas, que ele iria revelar isso pelo seu Espírito. So then the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. E o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. So that has to do with the mystery of Christ and the church. Então isso tem a ver com respeito ao mistério de Cristo e a igreja. So that's why there's such a distinction between Isaiah and the New Testament, is that this is written from a Jewish perspective. Então por isso que existe uma grande diferença entre o que está escrito em Isaías e no Novo Testamento, porque aqui é sobre um ponto de vista dos judeus. And Paul uses the same scripture and preaches the perspective from the perspective of the Christian. E Paulo, usando às vezes a mesma escritura, ele fala ou prega na perspectiva do cristianismo. So when he speaks of the ear, men have not heard, Quando ele fala do ouvido que não ouvem, they had traditions and traditional teachings of the elders. ele nos fala de tradições e tradições dos anciãos. But they never really understood the purposes of God. Mas, na verdade, eles nunca realmente entenderam os propósitos de Deus. And then their eye had not seen, they had not the spiritual sight to observe. E assim como ele fala dos olhos que não veem, eles não tinham discernimento para entender. And then they also didn't have the heart. It's in Corinthians, he mentions the heart, what hath prepared for him that waiteth for him. So the heart really speaks of the natural affection or intuition. Então, também quando ele se refere ao coração, é falado também em Coríntios do coração, ele se refere à intuição natural. But in the future they will have perception. Mas no futuro, um dia eles terão a percepção real. So it's Jeremiah chapter 31. Que é, nós vemos isso em Jeremias, capítulo 31, verse. Yeah,
it's really the whole passage, verse 31 to verse 34, but particularly that in verse 33. Ok, é o contexto, mas eu queria ler o versículo do capítulo 31, versículo 33, Yeah, particularly. particularmente esse versículo, que fala: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. And he says in verse 34, they shall all know me. E no versículo 34, é interessante que ele fala que todos o conhecerão. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos o conhecerão. Isn't that wonderful? In a future day? I don't know exactly how far along in the prophetic clock this chapter is. Eu não sei exatamente qual é o alcance no relógio profético desse capítulo, But it's very close to the end of the tribulation. mas me parece que é bem quase no final da tribulação. And the Lord Jesus is about to reveal himself to Israel. E o Senhor Jesus está prestes a se revelar ao povo de Israel. And so you can tell they have a broken heart as to how they conducted themselves. Mas nós podemos ver aqui, dizer que eles estão com o coração contrito, quebrado. And it's going to be a work of God to bring repentance. Mas é um trabalho de Deus que vai trazer o arrependimento deles. Maybe you've noticed in Zechariah chapter 12 and chapter 13. Nós podemos ver isso no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 13. You could read from verse 9 down to verse 14 of chapter 12. Capítulo 12, do versículo 9 ao 13. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. E a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. So these are the ones that were in the land when the Lord Jesus was crucified. Assim, esses foram aqueles que estavam na terra quando o Senhor Jesus foi crucificado. So that's why at the end of verse 10 it says, they shall look upon me whom they have pierced. E é por isso que ele fala no final do versículo 10 que como se vou ler, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. And so they're going to mourn for him. They're nearest in relationship to the Lord Jesus, the Jews, and they're the most responsible. E assim eles vão chorar amargamente porque eles eram muito próximos do Senhor Jesus. And so they're going to mourn and they're going to repent, and it will be a deep repentance. E esse arrependimento que será trazido a eles será um arrependimento bem profundo. So the family of David apart is the royal line. E assim como é mencionado a família de Davi aqui por ser a família real. And for the lineage of Nathan,
it's really the prophetic line. E a família de Natã aqui, por causa da família, da linhagem profética. And the Levitical line, the house of Levi apart, is the priestly line. E assim, quando se refere também a Levi, é sobre o sacerdócio, a linhagem do sacerdócio. And apparently the lineage, the family of Shimei apart is the Levitical line, the servants. E a família da parte de Simei é do The serviço. servants, the Levites that did the Dos service. levitas, do serviço, a linhagem de serviço, ele menciona essas 4. So we see it's a thorough repentance. Então nós podemos ver aqui que eles estarão totalmente arrependidos. And then in chapter 13, the 10 tribes who were not in the land when the Lord Jesus was crucified, E assim no capítulo 13, que segue de Zacarias, nós vamos ver as 10 tribos, aquelas que não estavam na terra quando o Senhor Jesus foi crucificado. so it takes up their part, but in verse 6, you could read verse 6. It's Vamos ler o 10 versículo tribes. 6, que nos fala das 10 tribos. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. They didn't know. Porque eles não sabiam. We could look at other passages that speak of their repentance and of how the Lord is going to bring them into the wilderness and cause them to pass under the rod. E assim nós vemos em outras passagens que eles são trazidos ao arrependimento sobre a vara de Deus. You can read it on your own, but chapter 20 of Ezekiel, Vocês podem ler mais tarde, mas isso que eu falei está no capítulo 20 do livro do profeta Ezequiel. most of the chapter deals with the same subject matter as the 78th Psalm, Psalm 78. E assim o assunto desse capítulo trata basicamente o que fala no Salmo 78, 78. Yes. But here in verse 35, No versículo 35 do capítulo 20, you could read 35, 36, 37. It gives you the basics. Vamos ler do 35 ao 37. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, cara a cara, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto, na terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. So only those that are of faith will be brought into the land of Israel. Assim, somente aqueles que tiverem fé serão trazidos de volta para a terra de Israel. So Isaiah takes up the subject matter of delivering the godly Jews. E assim o livro de Isaías nos traz um pouco o livramento dos judeus. That they were in the land when the Lord Jesus was crucified, and so they have to go through the great tribulation. E assim nos fala daquele povo, né, de Israel que estava quando o Senhor Jesus estava na terra, e esses teriam que passar pela tribulação. And then they realize, as they go through the 7 years, E assim eles entendem ao passar pelos 7 anos all that they ever did to try to keep the law didn't mean anything. que tudo que eles fizeram e tentaram fazer para guardar a lei não significava nada. So that's why he takes this language in verse 6 of chapter 64. E assim, é por isso que ele usa esse linguajar no capítulo 64, verse 6 do nosso capítulo, versículo 6 do nosso capítulo, quando ele fala: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. There shall by the deeds of the law no man shall be justified,
E eles vão entender então que nenhum homem será justificado pela lei. It has to be done. They're going to be justified, and they're going to be brought in relationship to the Lord on the basis of the shed blood at the cross of Calvary. Eles vão ser trazidos outra vez um relacionamento com Deus, vão ser justificados não pela lei, mas sim pelo derramamento do sangue do Cordeiro. And it takes 7 years to bring them to the point to say this. E vai levar esses 7 anos para trazê-los ao entendimento disso. And then they are delivered. E assim eles são libertos. So it's deep repentance, because in verse 7 they say, "There's none that calleth upon thy name." They didn't call on him the right way. E é um arrependimento profundo, porque nos fala no versículo 7 que já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. And so they confess really that they deserve the judgment that they fell under. Então eles entendem que eles não invocavam adequadamente ou corretamente o nome do Senhor. Então eles chegam a esse entendimento e se arrependem. So in the English we have a little hymn that says, "Have thine own way, Lord." Em inglês nós temos um hino que fala Have thine own way, Lord. I am the potter, and thou art I am the clay, thou art the potter. faz o que queres, eu sou o barro e você é o leiro. It's a wonderful point. They come to the point where they can be blessed. Uhum. É bonito ver isso, que Deus leva eles até esse ponto para que eles possam então ser abençoados. I think it's a principle. I have enjoyed it this way in connection with Job. Eu tenho apreciado um pouco esse pensamento em conexão com o livro de Jó, Because the very last chapter, porque o último capítulo do livro de Jó, the Lord, it says in chapter 42 and verse 12, fala no capítulo 42, versículo 12. you can just read the first couple of lines. E assim, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. It's going to be true with Israel. Uhum. E isso aqui vai ser tão verdadeiro como foi para Jó e será para Israel. How long did you go? Till 8:15 and 20. So the last 3 verses, really, they acknowledge that the land is wasted because of their iniquity. E assim os últimos versículos nos falam que eles entendem que a terra está devastada assim por causa da iniquidade deles. So they say, remember iniquity. Verse 9. Neither remember iniquity forever. Não te enfureças tanto, ó Senhor, e nem perpetuamente te lembres da iniquidade. They're going to read the Old Testament, but it's wonderful to see in Jeremiah 31. É bonito ver, vamos só ler mais um versículo em Jeremias 31. And you have the answer to this. Nós temos a resposta para isso. The very last line, 2 lines of verse 34. As últimas linhas do versículo 34 do capítulo 31. I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Because the Jews never had purged conscience. Porque os judeus nunca tiveram suas consciências purgadas. They sinned a sin, and then they had to offer an offering. Eles pecavam e daí ofereciam uma oferta. So the man, he just finished making an offering for sin, and then he sinned again. Os homens acabavam de fazer uma oferta pelo pecado que tinham cometido e pecavam de novo. All week, all month, all year. Toda semana, todo ano, tudo igual. And he was never finished. E assim nunca terminava.
That's why those that were Christians and read the epistle to the Hebrews, they could just rejoice. E assim é porque os cristãos, quando leem a epístola de Hebreus, eles se regozijam, But you'll notice it says, I will forgive their iniquity. mas, como lemos aqui, eu esquecerei das suas iniquidades. Aqui na nossa versão fala maldade, na dele fala iniquidade. It's on the basis of the finished work of Christ. Mas é baseado na obra completa e terminada do Senhor Jesus. And then he says, I will remember their sin no more. E daí ele fala, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. He doesn't say, I will forget their sin. Ele não diz, eu esquecerei. But as a part, Hã? Tell me again, please. it says, he doesn't say, I will forget their sin. Ele não diz, eu esquecerei. He says, I will remember no more. Ele diz, eu não me lembrarei. He has the power, God has the power, Deus tem o poder never to remember ever again. de não lembrar mais de alguma coisa. Your, Nunca mais. your sins are forgiven. Nossos pecados, os meus pecados, ele falou, foram perdoados. At the judgment seat of Christ, our lives will be reviewed, Mas no grande trono de Cristo, nossa vida vai ser revelada. He's going to review our lives, and those things that he can reward us for, he will reward. E aquelas coisas que nós merecemos ser premiadas, serão premiadas, galardoadas. And those things that we maybe thought that we were doing for him, but really we're doing for ourselves, Mas aquelas coisas que nós pensávamos que estavam fazendo para Ele, mas na verdade estávamos fazendo para nós mesmos, he's going to say, now we need to put those on the burn pile. ele vai falar, dá licença que essas aqui nós temos que pôr na pilha que vai ser queimada. And we will agree 100%. E nós vamos totalmente concordar, 100%. Yeah. And then, but he will never ever remind us of any sin. Not one. Mas Ele não vai nos lembrar mais de nenhum pecado, nenhum sequer, Because they're forgiven. porque eles foram perdoados, They're gone. já foram. And that's why we have a purged conscience. E assim, por isso que nós podemos ter uma consciência, como fala, né? Purgada. It's Hebrews chapter 9. Hebreus 9. Purificada. And verse 14. Hebreus 9, capítulo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificada então, as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Now we don't have the power to forget. Nós não temos o poder de esquecer. So we still remember sometimes and we wish we hadn't sinned. E nós lembramos algumas vezes e desejamos de não ter pecado. But in a future day, when we're with the Lord, Mas no futuro, quando estaremos com o Senhor, we will never remember the sins. nós não lembraremos dos nossos pecados. Amém. So just so that we're clear on the deliverance of the children of Israel and why, Assim, só para a gente ficar bem claro sobre o livramento do povo de Israel e por quê, it's chapter 11 of John and verse 50. no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 50, 50, 51, and 52, you could read. 11 or 12. 11. Only Capítulo 11, eu vou ler, não preciso abrir lá, versículo 50. 50, 51, 52. 51, 52. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, 11? Yeah, 11, yeah. And 51. I'm right, yeah. 51 and 52. Ok.
sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. So he takes much time in the New Testament to prove to the children of Israel, to the Jews, that they could never be delivered on the basis of works. Então ele toma um bom tempo no Novo Testamento para provar para os judeus que eles não podiam ser libertos sem que fosse pela without the baseado nas obras. Sorry, I gave you a long sentence. And so this is why they recognize that the temple is destroyed, and E assim eles reconhecem então que o templo seria destruído they're looking for the final deliverance. And refrain thyself, O Lord, wilt thou hold thy peace and afflict us very sore? Which verse? Chapter 64 Oh, of Isaiah. 64, no nosso capítulo agora então de Isaías, capítulo 12. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? So they just cast themselves on the Lord. Assim eles descansam, se jogam nas mãos de Deus. And that's the place of blessing for us too. E esse é o lugar de bênção para nós também. So even though these things were written to the children of Israel and for the children of Israel, Assim como essas coisas foram escritas para o povo de Israel, we can still rejoice at the principles that they apply to us. nós podemos ainda assim regozijar através dos princípios que podemos And ver aqui. because we're a part of the church of God, E porque nós fazemos parte da igreja de Deus, we can rejoice that God is going to bless his earthly people. nós podemos ainda assim nos regozijar que Deus irá abençoar o seu povo terrenal.